Por que ler Quilain? Nós temos aqui o box, né, da trilogia Quilain. É um livro onde o autor Daniel Mastral ele traz para a gente, com diálogos expositivos, informações que você não vê no noticiário, você não vê no mundo comum. São informações que você pode pesquisar e tirar suas próprias conclusões. São informações sobre os mais diversos ramos. Fala de tecnologia, fala de doenças, fala de geopolítica, de um monte de outras coisas, principalmente sobre a parte espiritual que reina o mundo. Aqui no livro 1, ele conta com nossos personagens Camille e Ethan, num amor gostoso ali, algo bem romântico, bem bonito, dá até gosto de ver. E aí eles passam a ter um filho, onde ela não poderia ter, dado que ela teve uma experiência ali um pouco mais jovem, que machucou ali o útero dela, uma decisão ruim, né? Quem nunca, né? Ter uma decisão ruim na sua vida e colheu as consequências. O livro fala um pouco sobre essas consequências que a gente toma. E então esse menino nasce, e aí a gente vai descobrir que esse menino é um Nephilim, né? Ele é um filho de um demônio com uma mulher, assim como cita a Bíblia lá dos anjos caídos. Esse menino ele é prometido para ser o receptáculo de Satanás, para ser o anticristo. Então esse é o escopo do nosso livro aqui. No final do livro 1, esse rapaz ele acaba se apaixonando pela mãe, apaixonamento de Eros mesmo ali, e fazendo um sacrifício do próprio pai. E aí nós vemos que ele não tem muito amor no coração, o homem é meio duro naquela mesmo. Então nós vemos para o livro 2, onde no final do livro 1 que a mãe dele morre, ele fica bem sentido assim, porque ele amava a mãe. E o coração da mãe é transplantado para uma moça. Ele queria que o coração fosse destruído, ou fosse feito um ritual com o coração para ele acabar com aquele sentimento. Só que a Irmandade não consegue, a seita satânica aqui do livro, não consegue acabar com aquele coração. E aí eles falam assim, mas como que aconteceu? Eu falo assim, não, quando Deus intervém, nem a gente consegue fazer nada. Então que aí a gente já começa a ver que existe uma situação onde existe algo mais poderoso. Mas ali ele é feito uma lavagem na cabeça dele ali, onde ele acredita que tudo que eles falam é verdade, e para ele que nasceu naquele meio, passa a ser. Então o livro 2, o Nephilim, ele passa a conviver com essa moça que tem o coração da mãe dele, que chama Claire. E ele acaba se apaixonando por ela, onde é uma moça maravilhosa, uma moça de família, uma moça honrada, e ela começa a evangelizar ele, e ele acredita que pode levar ela para a Irmandade. Só que a seita não quer a menina, porque a menina é cristã. Então eles acabam tendo ali alguns diálogos sobre esse tipo de assunto, até que Quilain, numa ânsia louca, ele foge com ela. Ele vai para a família dela, sequestra ela lá, a família dá autorização para a menina fugir com um homem que nunca viu, não sabe nem quem é. Enfim, eles vão para o livro 3. Começa eles no amor gostoso ali na Amazônia, eles passeando por São Paulo, por Brasília. Bom, o livro se passa em Lyon, né? Os 2 primeiros livros. E o terceiro eles vêm aqui para São Paulo, no Brasil, para poder se conhecerem melhor. Ele acaba contando para ela sobre a seita, dando exposições ali de como funciona o mundo dentro da ciência e dentro da metafísica, que são as partes espirituais. E a moça tentando evangelizar o homem fica nesse impasse, né? Só que os anjos explicam para ela que não adianta você ficar nesse diálogo expositivo ali, essas discussões, que isso não converte ninguém. A conversão ela vem por uma experiência única e real com Deus. Então eles começam a passar por grandes dificuldades ali, para que essas experiências aconteçam. O barco dela afunda e nenhum crocodilo, cobra, pica nele, ninguém que está lá dentro, porque ela faz uma oração. Os demônios lançam uma doença mortal nela e nada acontece porque ela fez uma oração. Os momentos em que ela não orou, os demônios atuaram mais forte, ela mostrando que ela tem que estar em contato com Deus para ser protegida, que ela não pode abrir a guarda numa guerra que ela vai ser atingida. E aqui nesse livro é onde ele faz mais parte dos diálogos expositivos, explicando para nós, leitores, coisas que a gente não pode saber. Inclusive, não é que não pode, né? Porque não fica no meio comum. Por exemplo, ele fala aqui de algumas doenças que iam assolar o mundo no futuro, que a gente passou por isso aqui muito tempo atrás. Como é que ele sabia de 2015 que em 2020 a gente passaria por isso? Bom, não sei. Simplesmente ele sabia, né? Talvez a gente descubra isso na biografia dele, o qual ele mesmo, no livro dele, se encontra. Sim, o personagem que encontra o autor enquanto estava vivendo essa história. Eu achei isso até interessante, o diálogo deles ali. E uma das lições que ele passa é que você não pode ficar em cima do muro. Você tem que saber o que você quer na sua vida. Decida, toma postura, toma posição. E arque com as consequências da sua postura. E aqui ele simplesmente foge. E aí, nessas andanças de ida e vinda da vida dele, ele acaba passando pelos mesmos problemas que a mãe passou. Morre, justamente porque a seita acaba matando ele, e ele ressuscita, porque depois da morte ele encontra com Deus, tem as experiências que ele precisava ter, espirituais, e tem a sua conversão feita. Aqui no último livro, ele acaba sendo pai, e no final, feliz e maravilhoso. Bom, esses são os livros da série Quilain,
aonde dá 1.500 páginas mais ou menos ali, uma história bem interessante, e a recomendação desse livro é para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo ocultista. Não que você vai sair daqui fazendo magia, não é isso, mas você vai aprender algumas coisas que a Bíblia não conta, ou pelo menos está nos pormenores ali. Porque a teologia, ela começa depois que a Bíblia acaba, né? A teologia é o estudo sobre Deus. Mas a história da Bíblia não acaba ali, né? Muitas outras coisas ainda vieram acontecendo no mundo. Israel voltou a ser Estado em 1948, mas isso não está na Bíblia, porque aconteceu depois. Então aqui, o Daniel ele tenta expor para nós situações que não estão atuais, justamente porque a Bíblia continuou. Então, em situações espirituais, nomes de demônios, como os demônios agem, como é que você se protege, como que a sociedade atua, como que essas seitas elas usam do meio natural e científico para te convencer de algumas coisas que não existem, ou que existem e funcionam de outra forma. Bom, aí você tira a sua conclusão. A ideia aqui do canal é a gente indicar livros que tenham conteúdo que pode transformar a sua vida. Não é um romance comum, não é só uma historinha de amor e de paixão, é uma história, sim, que vai fazer você refletir sobre algumas coisas da atualidade. É um livro que já tem ali os seus 9 anos de existência, então pode ser algumas coisas que ficam um pouco desatualizadas. E, de repente, quem for de fora do Brasil é mais interessante ainda, porque ele faz exposição aqui até das novelas brasileiras. E aí, se você, por exemplo, não assiste novela, não faz muito sentido. Pronto, agora a trilogia é essa. Kiraim, Icarim e Nefilim. Agradeço pelo seu tempo, fique com Deus e até mais.